Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Há alguns anos atrás, eu li um livro muito interessante, o qual discorria sobre os fatores que contribuem para o descarrilamento da carreira de altos executivos. Um livro bem documentado, bem embasado e, sobretudo, com recomendações excepcionais em termos de advertência a todos aqueles profissionais que empreendem carreiras de sucesso. Mas quando eles chegam no topo da carreira, eles caem como uma pedra descendo montanha abaixo. Alguns desses fatores eu gostaria de apontar para você, de tal forma que você que está a caminho do topo de uma carreira pudesse refletir sobre cada ponto e tomar providências antes que esses fatores atinjam a sua carreira. A primeira delas é a arrogância. E a arrogância se manifesta no seguinte sentido: eu estou sempre certo e a minha equipe, o mercado, os meus clientes estão sempre errados. É bem provável que você tenha em sua organização, que você abrigue na sua organização esse tipo de profissional. Eles vão não apenas se autodestruírem, mas vão também destruir a própria organização. E a história revela muitos casos que aqui não convém mencionar. Um segundo ponto é o melodrama. O que significa melodrama? É que o executivo deseja atrair todas as atenções para ele. Um caso desse modelo é o próprio Donald Trump. Ele quer permanecer nas manchetes dos jornais, nas cadeias de televisão, nas emissoras de rádio, na boca das pessoas, custe o que custar. O terceiro lugar, um terceiro fator, é a volatilidade emocional. Ele acorda bem-humorado um dia, no outro dia ele acorda mal-humorado e sai atropelando todas aquelas pessoas que ele encontra no mercado ou em sua própria empresa. E costumamos encontrar essas pessoas em nossas organizações. Eu já fui vítima de um chefe com essa característica. Um outro fator é que muitas vezes o executivo ele não tem uma personalidade firme. Ele nem cheira e nem fede. Ele nem é frio e nem é morno. E como diz as Sagradas Escrituras, porque ele não é frio nem é morno, ele será vomitado, ele será jogado para fora. Um outro fator determinante do descarrilhamento de uma carreira é o excesso de cautela. Consequentemente, ele adia as decisões ou ele nunca toma decisões. E aí ele mata os negócios, ele mata a empresa, ele mata o seu segmento mercadológico. Uma outra coisa é a falta de ética. Ele não tem princípios morais e éticos, ele não tem caráter. Consequentemente, para ele tudo é possível. Eu me lembro que certo dia li um livro de um político brasileiro, Lula, filho do Brasil. E quando ele era líder sindical, ele quebrava as leis da imprensa. E quando seus advogados chamavam a sua atenção, ele dizia: as leis foram feitas para serem quebradas. Nós podemos contratar advogados. Essa é o mesmo tipo de comportamento que ele adota ainda até hoje como ex-presidente da República. Um outro fator de descarrilamento é a excentricidade. Ele quer ser diferente de todas as pessoas para atrair a atenção. Consequentemente, esse indivíduo comumente
joga os seus negócios para o espaço. Existe aquele outro que pode ser dominado, um outro fator que pode ser denominado como resistência passiva. O seu silêncio é visto como consentimento. Existe um outro fator que é muito comum, e esse é mais visível, que é a falta de um bom desempenho, isto é, ele tem um desempenho pífio. Os seus negócios não avançam, os resultados não vêm. Consequentemente, ele desliza e ele cai do poder. Temos visto com grande frequência, não apenas nas nossas empresas no Brasil, mas também lá fora no exterior. Mas existem dois outros componentes que não estão nesse livro, mas que são vitais, que são necessários discuti-los aqui, que são, primeiro, o assédio sexual e também a falta de uma conduta ética do ponto de vista financeiro. Eu tenho aqui em mãos uma série de reportagem. Eu tenho a mania todos os dias, ao ler os 3 principais jornais do país, Jornal Valor Econômico, Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, marcar aquelas matérias que eu acho de vital importância para mantê-la nos meus arquivos pessoais. E aqui eu tenho vários exemplos dessas duas situações. Vamos começar por fraudes financeiras. Olha este aqui. Gestor Marcos Elia é preso, acusado de fraude nos Estados Unidos. E esse sujeito trabalhava em banco de investimentos. Olha essa aqui. PF prende dono da rede Pague Menos do Ceará. Uma empresa que fatura aproximadamente 7 bilhões de dólares e tem mais de 6 mil lojas espalhadas pelo país inteiro. Um grupo que começou muito pequeno lá no Ceará. Aqui você tem um outro caso famoso, que é o ex-Chief Executive Officer da WPP, o rei da propaganda, que também se afastou do poder porque estava usando os recursos da organização que ele dirigia, que ele próprio fundou, de maneira inapropriada, de maneira antiética. Aqui tem uma outra. Executivo da Samsung é detido na Coreia do Sul e ele foi preso. E aqui, novamente, acusado de sonegar 4 bilhões de reais, dono fabricante de refrigerante Dolly é preso. Um caso que aconteceu recentemente aqui no estado de São Paulo. Então, esses são exemplos, e nós poderíamos citar aqui centenas e centenas de exemplos de profissionais que descarrilharam em suas carreiras bem-sucedidas porque não obedeceram o princípio ético da preservação, do cuidado com o dinheiro que pertence à sua organização ou aos seus acionistas. Do outro lado, hoje, temos um nível exagerado de assédio moral, É tanto que isso a cada dia está sendo reforçado nas organizações, campanhas e mais campanhas, investimentos e mais investimentos, tentando alertar os profissionais para esse fator que é hoje um dos mais graves em nossas organizações. Por exemplo, pesquisa expõe 800 casos de assédio no Banco Mundial. 800 casos. Após a FAIR, Chief Executive Officer da Intel renuncia. Ora, o presidente da Intel, uma das maiores empresas do mundo. Companhias se mobilizam para combater o assédio sexual. Nos Estados Unidos, cientistas começam a endurecer regras contra assédio. Mulheres relatam abuso sexual em Meca. Temos visto que até mesmo o Vaticano, a Igreja Católica, tem sido denunciada no mundo inteiro por acobertar a pedofilia. Então esse é um problema gravíssimo. E esses dois problemas específicos, eu acredito que são os mais severos, os mais horrorosos e aqueles que os executivos têm de se preservar de tal maneira que as suas carreiras não descarrilhem. Naturalmente
que sabemos que existem outros fatores que podem contribuir para o descarrilamento da carreira de um executivo. Então, meu caro profissional, meu caro jovem, meu caro gerente, meu caro diretor, meu caro presidente, cuidado para que você que empregue uma carreira tão brilhante, tão bonita, tão exemplar, não descarrile por causas tão pequenas, por causa que verdadeiramente nos envergonham, e é bem verdade, que também envergonham a você, a sua esposa, os seus filhos e a sociedade como tal. Preserve a sua reputação, preserve a sua imagem, preserve o seu grau de profissionalismo, preserve o seu nome, porque este seu exemplo é o que naturalmente fará a grande diferença em nosso mundo, no momento em que a crise de liderança é uma das mais severas no mundo todo, nesta economia globalizada. Eu agora desejo convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Se você desejar, me manda um e-mail para macedo@gutenberg.com.br. Eu costumo responder os meus e-mails com grande agilidade. Se você tiver uma crítica, pode fazê-la. Se você tiver um elogio, pode fazê-lo. Se você tiver uma recomendação de um assunto que você gostaria que eu discutisse, me envie esse seu e-mail e eu lhe garanto que eu atenderei o seu pedido. Se você ainda não conhece a Gutenberg Consultores, saiba que nós somos uma empresa especializada nas áreas de outplacement, há 40 anos aproximadamente, na área de assessment, na área de coaching executivo, onde fomos pioneiros. Os nossos trabalhos começaram na área de coaching em 1986. E ao longo desse período temos trabalhado para grandes empresas, como a Basf, como a Johnson, como a DHL, como a Rodia, entre tantas e tantas outras empresas. Também fazemos trabalhos de planejamento de pré-aposentadoria, além de palestras sobre assuntos que domino, que tenho estudado em grande profundidade. Portanto, se a sua organização tiver necessidade de um desses trabalhos, nos consulte e você logo saberá porque a Gutenberg Consultores obtém um sucesso tão extraordinário. Muito obrigado a você pela sua paciência, pelo seu tempo e consideração, e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!